Bom dia, meus amigos, muito bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. Estamos iniciando mais um dia, encerrando uma semana, sexta-feira, e iniciando a nossa conversa fraterna. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 157, ainda do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 157 tem como título Na Construção do Mestre. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Bom dia, Neide, querida. Sejam bem-vindos todos que estão entrando enquanto nós começamos. Eu estava dizendo que hoje é sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Estamos encerrando uma semana útil, né? Hoje é sexta-feira. E o mês de novembro também se encerra. O próximo encontro que nós tivermos já será dezembro. Então eu quero desejar a todos um ótimo dia e iniciar o nosso trabalho, a nossa manhã, o nosso dia com a conversa fraterna. Seu Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Um beijo na Dona Ana. Rosa, seja bem-vinda. Capítulo 157 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Título do capítulo, Na Construção do Mestre. Mensagem evangélica é de Paulo de Tarso, em sua primeira carta ao povo de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Por que vós sois o corpo e em particular os membros? Porque são os membros que agem, os membros que realizam, não é? O corpo está aqui. Se não tiver braços, pernas... Bom, vamos fazer a leitura. Antes de eu fazer a minha interpretação, vamos prestigiar a interpretação de Emmanuel. Bom dia, Dona Ana, bem-vinda. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida e superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus, o que estamos fazendo, por que, sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Meus amigos, na construção do Mestre, quem teve a oportunidade de vir ontem aqui assistir a palestra da nossa querida Eugênia, que falava sobre Paulo de Tarso, vai entender que isso aqui é uma complementação de tudo aquilo que foi dito ontem. Quem não pôde e tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre Paulo, assista a palestra, está no nosso Instagram. Ela fala sobre Paulo de Tarso. Bom dia, Letícia, querida. Na construção do Mestre. Quando eu comecei a nossa conversa, eu já entrei numa seara de interpretação dessa mensagem de Paulo, que ele diz: ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Entendendo, obviamente, que Paulo está se referindo aqui à obrigatoriedade que eu tenho que ter, caso eu queira ser um seguidor do Cristo, de servir, de agir, de ter uma fé ativa, não só contemplativa, né? Contemplativa.
Não adianta só eu contemplar, ó Senhor, ajuda o mundo, ó Senhor, que as guerras acabem. Eu estou pacificando? Qual é a minha atitude em relação a isso, na construção disso que eu tanto desejo? É sobre isso que a gente fala. Entretanto, Emmanuel vai além aqui, inicia por um viés crítico, muito importante para todos nós, que eu vou prestigiar o seu entendimento. Ele diz: o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. Ele já começa com uma frase bombástica, fazendo uma crítica veemente àqueles que têm Jesus, são seguidores de Jesus só pela boca e não pelo coração. Ele não nos convida a uma confiança preguiçosa também, aqui ele diz: eu vou ficar esperando tudo cair do céu. Não, não vai cair do céu. Quer saber de uma informação, meu amigo, minha amiga? As bênçãos não vão cair do céu. Essa é a má notícia. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode conquistar essas bênçãos para que elas caiam sobre você, do céu. Mas elas não vão cair do céu simplesmente porque você é bonitinho, porque você existiu, porque você é filho de Deus. Não. Todos somos filhos de Deus e precisamos conquistar esse papel de destaque na nossa própria vida. Bom dia, Neila. Bom dia, Regina. O apóstolo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. As bênçãos se recairão, contanto que eu tenha obras, que eu realize a minha reforma íntima, que eu faça o meu esforço por me transformar numa pessoa melhor, que eu queira ser alguém melhor. Não estou falando de obra social, não. Estou falando de obra interior, obra pessoal. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Olha essa frase. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Então vamos lá, eu sou parte do corpo de princípios, então eu preciso conquistar as virtudes que o Mestre me propõe. Caridade, indulgência, compaixão, amabilidade. Vamos lá. Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Humilde, pacífico, por aí vai. Indulgente, compreensivo, perdoar. Bem-aventurados vós que sois pobres de coração, pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É o humilde. Humildade. São conquistas que eu preciso ter. Então, esse é o corpo de princípios do Mestre que eu preciso conquistar. No serviço particular, portanto, primeiro na minha reforma íntima. E não adianta eu ir lá para a rua tentar levar paz quando eu sou uma pessoa que não se pacifica. Não adianta eu querer levar um pãozinho na esquina se eu chego em casa e eu maltrato os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, se eu não sou indulgente com os vizinhos, se eu não sou benevolente com os outros, se eu sou julgador em extremo. Não adianta. Não adianta nada vir na casa espírita e ser bonzinho só aqui, meus amigos. Você tem que ser bonzinho todo dia. Ser bonzinho aqui é fácil, porque você já vem com a sua mente programada. Vou lá para a igreja, vou lá para o centro espírita, e lá você chega, lá você é bonzinho, lá você é legal, todo mundo é irmão. Claro, há uma empatia, há uma simpatia entre todos nós, há uma predisposição de bom relacionamento naquele ambiente. Então é fácil ser legal na casa espírita, no centro, na igreja, no templo. Agora eu quero ver você ser legal no trânsito, você ser legal na intimidade do seu lar. Você sai do seu apartamento, dá bom dia para o porteiro, mas não dá bom dia para o seu marido, às vezes, para sua esposa. É tanta intimidade que reside nessa relação que a gente esquece até de dizer: oi, meu amor, bom dia. Mas a gente dá bom dia para o vizinho. A gente é educado lá fora, não é? Que nem aquelas pessoas que pegam a sua melhor louça e só servem no domingo para visita. Mas a louça, a melhor louça, meu bem, é para você. Para você usar. Eu uso a minha melhor louça. Se quebrar, quebrou.
eu compro outra quando puder. Mas eu não vou deixar de usar para economizar. Sabe por quê? Porque senão não faz sentido. Se eu não fizer dessa maneira, eu sou escravo daquilo que eu tenho, não é aquilo que é meu escravo. Os bens materiais são para me trazer conforto. O que adianta eu ter louças e mais louças na minha despensa, guardadas nos meus armários, se eu não vou utilizar? Não é inteligente, não é coerente. Aí eu vou tomar café no copinho de geleia, mas eu tenho uma xícara linda. Então usa a xícara, mas vai quebrar. Se quebrar, quebrou. Para que a xícara existe? Né? Emmanuel está nos levando aqui a pensar sobre essa questão de Paulo de Tarso. Ontem a nossa palestrante, Eugênia, fez uma pergunta que eu achei sensacional. Ela pergunta assim, mais ou menos. Assim que ela pergunta, no seu momento Paulo de Tarso, quem você é agora? O que você está fazendo agora no seu momento Paulo de Tarso? Vamos nos colocar na posição de Paulo, o apóstolo do Cristo. Quem eu sou hoje diante do Mestre com relação à minha reforma íntima, com relação às minhas obras, para justificar o meu momento Paulo? Essa é a pergunta. Não te iludas fixando exclusivamente afirmações labiais de fé no Senhor sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Bom dia, Ana Paula. Manda um beijo para a Alda. Espero que ela esteja bem hoje de manhã. Manda notícias dela também. A Alda, sogra da minha irmã, teve alta ontem do hospital, depois de 57 dias, 56 dias de internação. Então nós estamos muito felizes com essa recuperação, com essa nova fase da Alda e festejando. Vamos até dedicar a conversa fraterna de hoje a ela, que é uma amiga querida, é uma pessoa que merece, esteve conosco aqui esse tempo todo, é uma entusiasta do GEF também, então ela merece a nossa consideração, não por isso, por quem ela é, mas é isso. Vamos junto com todos os queridos amigos aqui, dedicar a ela esse carinho e que ela se recupere o quanto antes, cada vez mais dessa cirurgia. Tá ouvindo? Então um beijo, Alda. Fica com Deus aí. Boa sorte. Tomara que você se recupere logo e que você venha nos visitar o quanto antes. Estamos todos aqui do GEF muito felizes com o seu retorno para casa. Mas voltando aqui a Paulo de Tarso, sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar, agir como o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Então você percebe o que Paulo está querendo nos dizer e Emmanuel está dissecando para que nós possamos compreender que não adianta você se converter, você se colocar na posição do cristão, evitar certas questões da vida material. Eu não posso trair minha esposa porque Deus vai me castigar. Você não pode trair a sua esposa, não é porque Deus vai te castigar, é porque você fez um contrato com ela. Você tem que ter uma responsabilidade emocional com o outro, com os filhos, com os amigos. E você não pode trair a confiança do outro, porque você combinou algo. Então muda as cláusulas. Está entendendo? São coisas que a gente precisa entender, que elas têm que entrar em nós, no aspecto da ética e não da moral. Porque somente a moral, ela fica complicada, por quê? Porque a moral, ela é relacionada aos costumes. E a ética é relacionada ao ser, antropologicamente falando. Sabe? A gente tem que entender isso. E aí eu não vou matar. Não é porque a lei me permite, me impede de matar. Eu não vou matar porque eu não quero fazer mal ao outro. Eu não tenho esse direito. Eu não vou roubar porque eu não quero dilapidar o patrimônio do outro, porque não é honesto da minha parte fazer isso, não é justo. Não porque a lei vai me prender, cuidado com o 57, artigo 157, assalto à mão armada. Não vou pegar uma arma e sair assaltando porque senão tem um 157 que vai me botar na cadeia. Não vou fazer isso porque isso é uma conduta que não faz sentido numa sociedade justa, igualitária, humanitária, entre irmãos. E aí eu começo a compreender isso. Pensar como Jesus, sentir como Jesus,
Falar como Jesus, esse é o problema. O mais difícil é isso. Falar que é cristão é mole, mas agir como mestre é bem diferente. Porque o que é ser um discípulo? Senão aquele que segue os passos do mestre. E o que é seguir os passos do mestre? É seguir seus exemplos, seguir sua conduta, tentar ser igual a ele. Eis a grande dificuldade da vida. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Querer agir como mestre, querer pensar como mestre, querer sentir como mestre, falar como mestre, muita gente vai dizer, isso aí é uma superestimação de si próprio. Ninguém aqui está capacitado para ser. Mas quem disse que eu quero ser Jesus nesse momento? Eu quero agir como ele. Apesar de nossas evidentes imperfeições, palavras de Emmanuel, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para que ele possa fazer um milagre, entre aspas, em mim, eu preciso me abrir para ele. Eu preciso me conectar com ele. E somente através de atitudes, de bons pensamentos, somente através de uma conduta mais adequada aos seus postulados, que ele vai conseguir chegar a mim e me transformar. Porque na verdade ele não vai me transformar, ele vai me ajudar a mim, a eu mesmo, auto me transformar. E aí tudo começa a florescer. Agora, para encerrar, que eu tenho que sair para lá, agora eu estou indo lá na Fundição Progresso para pegar as doações, é um dia corrido, minha folga. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus, o que estamos fazendo, como faria Jesus o que estamos fazendo. Por quê? Sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Quer ser cristão? Calce as sandálias do Cristo. É na hora do amor e na hora da dor também. Porque muitas vezes, enquanto está tudo bem, a gente está agradecendo, está feliz da vida porque está tudo bem. Apertou o calo, começa o desespero. Começam os pensamentos negativos, começa o pessimismo, começa a depressão, começa a confusão. Aí a fé vacilante não te permite continuar caminhando. E você se pergunta, cadê o meu pai que me abandonou? Não abandonou nada. Jesus não teve que pegar sua própria cruz e carregar? Sem ser pecador? Sem ser errado? Sem ser criminoso? Num julgamento injusto? Por que você se considera superior a ele então? Se você acha que não pode sofrer, se você acha que não pode sofrer, você está se colocando numa posição superior ao próprio mestre. Porque ele sofreu, ele aceitou, se resignou diante da injustiça. Ah, não é justo, eu não mereço. Jesus merecia? Ah, mas e daí? Então você não é cristão. Não use o título. Está tudo certo. Ninguém é obrigado a ser. Agora, se você se diz cristão e diz para mim que você não merece e por isso você se revolta, você não está sendo cristão, porque o mestre não merecia, sofreu as consequências de uma injustiça voraz, e quando foi que ele se revoltou? Pelo contrário, ao final ainda pede a Deus para perdoar todos aqueles que não sabiam o que diziam e falavam, não sabiam o que diziam e nem faziam. Entrega a sua mãe nas mãos de um irmão, confiando, e segue para a luz, depois da sua cruz. Então, o Espiritismo não é uma doutrina pessimista, uma doutrina masoquista. Não, a gente não quer sofrer, mas a gente entende o sofrimento, entende a dor. E a gente entende que nós somos todos seres humanos e podemos sim passar por situações dolorosas. Não viemos aqui a passeio, viemos aqui para conquistas. Aproveitando a visita da Alda, que hoje está em casa, passou por uma situação difícil. Quem é que vence? Somos nós que vencemos a dor.
O que esta mulher viveu nos últimos 2 meses, absolutamente eu posso falar com qualquer, sem menor risco de errar. Ela é outra pessoa. E muito melhor do que era. E o que fez ela ficar assim melhor do que ela era? Mais forte e melhor, moralmente falando? A dor, o medo, a insegurança. Tudo que a doença nos proporciona, a fragilidade. Nesse momento você vê aqueles que estão do seu lado, vem a dor, mas vem também a compreensão, vem também a fraternidade, vem também a compaixão, vem também a caridade, vem também os amigos, vem os familiares que se unem, aqueles mais próximos, filhos, netos, noras, irmãos, sobrinhos, primos. Aí a pessoa se sente amada, acolhida, amparada. Olha como é que a doença, para aquele seio familiar, trouxe tanta coisa boa. Por quê? Porque souberam viver a história. E não é porque o resultado foi positivo, não. Porque mesmo que não tivesse sido, a experiência teria sido vivenciada do mesmo jeito, porque a vitória é do espírito e não da carne. Se Deus deu a ela a possibilidade da vitória na carne, aqui nesse momento, é porque ainda há missão, ainda há motivos para ela estar entre nós. Graças a Deus por isso, porque nós queremos mais é que as pessoas fiquem perto de nós o máximo de tempo possível. Mas nós sabemos que a nossa pátria não é essa aqui, a gente está aqui a passeio. A gente está aqui a passeio não, a gente está aqui de passagem, aliás. Porque não é a passeio, é a trabalho. Mas, se houve a oportunidade de uma recuperação, é porque ainda há uma missão, ainda há propósito na vida dessa pessoa, no aspecto da encarnação. Então, beleza. É só por isso que ela está aqui. Porque ela ainda tem que viver aqui. E aqueles que estão à sua volta também. Porque esse tipo de drama não afeta somente a pessoa que está vivendo aquilo. Toda a família, todos os que amam aquela pessoa, vivenciam essa experiência amarga. E todos se transformam para melhor. Então, isso significa dizer que a gente está no caminho da perfeição. E a gente vai sentir emoções boas e ruins. O que nós não podemos é desistir dessa luta. O que nós precisamos entender é que não basta ir lá, botar o joelho no chão, pedir a Jesus, Senhor, me dê a cura, para essa cura baixar. Até porque o que é a cura? A cura é do espírito, não é do corpo. Quem se cura é o espírito, através da dor no corpo. E aí tudo muda de figura. E aí você vive uma experiência muito mais profunda, não é? E aí você começa a entender certas coisas, ontologicamente falando. E aí a coisa muda de figura. Então, meus amigos, é forçoso reconhecer que nós precisamos, para sermos cristãos, vivermos a experiência do Cristo. Buscar sermos o que ele foi, quem ele foi, condutas que ele teve. Como que eu vou fazer isso, Alexandre? Leia o Evangelho, leia o Sermão da Montanha, leia as cartas de Paulo, que foi um grande apóstolo, talvez o maior. Quantas experiências ele viveu, quanta renúncia, quanta reforma íntima, anos no deserto antes de começar o seu apostolado para tentar entender Jesus. O vaso escolhido, hein? Se ele, que era o vaso escolhido, precisou de tanto preparo, imagina nós que não somos, que temos que nos escolher ainda. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Que nós possamos sermos parecidos com mestres na construção, que nós possamos construir o mestre dentro de nós, através dos seus exemplos, através da sua conduta. Lembrando, nas palavras de Paulo de Tarso, ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular, mãos, braços, pernas. Vamos lá, para quê? Para obrar. E obrar tanto intimamente, na minha reforma íntima, como também levar para o mundo a minha contribuição através da caridade, através do amor, do acolhimento, do afeto, e assim me transformar numa pessoa melhor na obra, vivendo a história de Jesus ativamente na obra,
Nesse momento que eu estou encerrando a nossa conversa fraterna, falando sobre obras, falando sobre dedicação, falando sobre renúncia, nós recebemos a Wanda, minha querida amiga, que bom te ver por aqui, quanto tempo a gente não se vê e nem se fala. A Wanda é uma grande amiga, não querendo enaltecer a sua pessoa, porque eu sei que ela está fora dessa questão, graças a Deus, de vaidade, mas ela é uma das fundadoras do Projeto Voar Café da Manhã. O Projeto Voar Café da Manhã é uma obra assistencial que acolhe no mínimo 200, 250 pessoas, toda quinta-feira aqui na Praça da Glória, dando café da manhã. Há mais de 15 anos esse projeto existe. Não tem ONG que ajuda, não tem sistema de governo, não tem religião nenhuma. Lá no Projeto Voar nós temos espíritas, católicos, protestantes, reunidos em prol da caridade, do amor. A Wanda é uma das coordenadoras, uma das idealizadoras, fundadoras desse trabalho. Nós temos o café da manhã na Glória, nós temos o café da manhã na Praça São Salvador, que é às quartas-feiras, e nós temos o café da manhã no Aterro do Flamengo, que, se eu não me engano, é segunda-feira. Então, meus amigos, isso é obrar. E isso não faz a Wanda melhor do que ninguém. Isso não me faz melhor do que ninguém para fazer parte desse grupo. O que me faz é perceber a grande oportunidade que nós temos de fazer o bem. Minimamente, porque nossa vida está organizada, trabalhamos, temos nossa casa, só vamos ali rapidinho, só nos reunimos de vez em quando. Letícia também está no Projeto Voar, tantas outras pessoas que hoje estão conosco aqui, convergindo na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, vieram de lá, desse grande trabalho de amor. Então, meus amigos, ser cristão é viver Jesus, viver os seus exemplos, se transformar com duas obras: a sua obra íntima, que é a sua reforma íntima, transformação moral e ética de todos nós, e as nossas obras para o mundo. Eu me transformo, eu me melhoro, eu vou para o mundo melhorar o mundo também. Caridade é uma atividade ativa. Não adianta ser só contemplativa, não adianta eu só ir lá no templo, só na igreja, só no centro espírita, assistir a reunião pública, tomar meu passe, voltar para casa e continuar vivendo meu mundo egoísta. Eu tenho que sair dessa bolha e ir para o mundo. E para encerrar, capítulo 168 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construir um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Nós não podemos mudar o passado, nas palavras de Chico Xavier, mas podemos transformar o futuro. O hoje é consequência do ontem. O amanhã é consequência do hoje. O que eu estou fazendo hoje para ser melhor? Aí, só para encerrar, lembrar da palestra de ontem, que está no nosso Instagram, vai lá e assiste. A palestrante pergunta: no seu momento, Paulo, quem você é agora? O que você está fazendo no seu momento, Paulo de Tarso? Se você fosse o apóstolo Paulo, hoje, nesse momento, reflete. Quais as suas obras? E é isso. Ouvi só o Torres, mas peguei a energia. Bom fim de semana, querido Felipe. Um beijo. Verônica, também não falei com você. Vandinha, um beijo a todos vocês, gente. Rosa, todo mundo que entrou enquanto nós estávamos conversando. Beijo no coração, paz e bem, até a próxima.